Olá, bem-vindos ao Holomorph. Hoje nós falaremos das línguas célticas, um ramo que era muito proeminente no seu ápice, amplamente falado, mas que hoje quase beira a extinção. Vejamos hoje esse ramo com o incrível fenômeno das mutações nesse Holomorph das línguas célticas. Bom, as línguas célticas antes eram muito numerosas, abrangiam um território muito grande. Hoje em dia, elas são faladas por grupos muito pequenos e poucas delas restaram. O proto-céltico, que originou as línguas célticas, que veio do proto-indo-europeu, provavelmente surgiu na Europa Central e se espalhou para regiões como a França, a Península Ibérica, o norte da Itália, até o sudeste da Europa e, na verdade, até a Turquia. E nós conseguimos dividir as línguas célticas de duas formas. Bom, a primeira classificação é entre línguas célticas P e línguas célticas Q, de acordo com o que o Q do proto-céltico se tornou. Nas célticas Q, continuou Q. E nessas línguas nós temos as goidélicas, como o irlandês, e as da Península Ibérica. Nas célticas P, o Q virou P, igual a palavra aqua em romeno, que virou apa, ou porque o Q de 4 virou F nas línguas germânicas. Por isso que 4 em inglês é for, Q, que vira P, que vira F, através da lei de Grimm, que eu já falei antes. E nessas nós temos as bretônicas, o gaulês, as lepônticas. Então a palavra para 4 em proto-céltico era quetores, e em irlandês é queher. Eu acho muito difícil falar irlandês, desculpa. Mas claro que aqui depois o Q vira só um K no irlandês. Compare com o galês, em que a mesma palavra é pedwar. E a segunda classificação é mais geográfica. Nós conseguimos distinguir entre as insulares e as continentais. As insulares são as que se desenvolveram nas Ilhas Britânicas, então as goidélicas e as bretônicas, que nós veremos mais pra frente, são os ramos do irlandês, do galês, e as continentais, que se desenvolveram no continente europeu, sendo que só as insulares estão vivas. Você que conhece o bretão, calma, não entre em pânico, eu já explico. E as ocidentais foram o substrato das línguas românicas mais ocidentais, como o português, o espanhol, o francês, o catalão, o lombardo e tudo mais. Mas, como disse, as continentais estão todas mortas. Mas, antes de nós vermos cada uma das línguas celtas, vamos ver como se faz uma língua celta. Bom, naquela classificação antiga, histórica, que eu já falei naquele vídeo sobre as línguas Kentum e Chatham, as línguas célticas são línguas Kentum, ou seja, na passagem do proto-indo-europeu para o proto-céltico, as oclusivas velares mais palatais, se fundiram com as velares. Vide a própria palavra para 100 em galês, que é cant. Bom, falando de morfologia um pouco, as continentais mantiveram 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. O irlandês antigo ainda tinha 3, e hoje não tem. Todas hoje em dia têm 2 gêneros, masculino e feminino. De números, só o singular e plural, E também o galês, por exemplo, tem aquela coisa do singulativo, coletivo. E o dual, do proto-indo-europeu, mesmo só se encontra atestado nas continentais. O proto-céltico preservou os casos do proto-indo-europeu, mas as descendentes foram perdendo com o tempo. O irlandês hoje, por exemplo, tem 3 casos: nominativo, genitivo e dativo, e um resquício do vocativo. Então, por exemplo, essa palavra para cavalo, tem essa declinação, mas é um sistema bem degradado. E as bretônicas, por exemplo, não tem mais. E uma coisa que é bem única das línguas célticas são as mutações, que eu expliquei melhor no vídeo sobre o galês. Mas a ideia é, algumas palavras desencadeiam uma mudança na consoante da palavra seguinte. Então, por exemplo, cath, em galês, às vezes pode ser kath, às vezes gath, às vezes rath e às vezes rath, dependendo do que vem antes. No irlandês, por exemplo, é assim. Denso. Nas línguas célticas nós temos preposições, mas em celtibérico nós temos preposições e pós-posições, ou seja, adposições que vêm depois. É como se ao invés de dizer vou me inscrever no Holomorph, fosse vou me inscrever o Holomorph em. E antes de nós continuarmos vendo as línguas célticas, dá uma olhada aí embaixo no botão Seja Membro,
você vai poder selecionar uma dessas categorias de membro, cada um com a sua própria vantagem, com os seus próprios benefícios. Você vai receber esse selo de quanto tempo você ajuda o canal. Você também vai poder usar esses emojis lindos aqui do canal. E é claro, o mais importante, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Então, vai lá, considere se tornar membro, dá uma olhada em todos os níveis. E voltando ao vídeo. Comecemos então pelas línguas célticas continentais. A primeira céltica continental que nós vamos ver é uma língua céltica hispânica, né, falada na Península Ibérica e que engloba. Será que vai continuar fazendo isso? Não sei. Tá. O celtibérico é a única língua continental que preserva o qua. Essas línguas célticas da Península Ibérica eram faladas, claro, onde hoje é Espanha e Portugal. E muitas inscrições sobreviveram até hoje, e que nos permite ter uma noção interessante dessas variedades. Gente... O lusitano, que era falado nessa região, Portugal até a Espanha, não pode ser classificado muito bem por causa da atestação fragmentária dele. Nós não sabemos direito se era uma língua celta, ou se era uma língua itálica, ou até se era uma língua do próprio ramo. Mas tem mais detalhes no vídeo que eu falei só sobre o lusitano. E essas variedades... E essas variedades ibéricas eram escritas com vários alfabetos que eram muito parecidos com o nosso e muito parecidos também com as runas, porque esse alfabeto tinha a mesma origem do nosso e das runas, como eu já falei nesse outro vídeo. O celtibérico também tinha umas características muito únicas entre as línguas celtas, o que sugere que o celtibérico se separou do céltico nuclear muito antes das outras, então foi o primeiro ramo a se separar. O lepôntico é uma língua que era falada ali na Suíça, no norte da Itália, e que era uma língua, como todas as outras continentais, era uma língua P e que usava um alfabeto itálico antigo, assim como o etrusco, o latim, os irmãozinhos do latim e todas as outras línguas da região itálica. Nós tínhamos também o gaulês, que é uma língua que, bom, os gauleses são mais famosos pelo Asterix, e que era falada na França, e existia uma variedade gaulesa também no norte da Itália. Claro que a variedade francesa é a mais famosa. E existem outras variedades, como as do sudeste da Europa, o gálata, faladas na Turquia e tudo mais, mas que eu não vou cobrir bem porque a atestação é menor. Essas línguas célticas foram dizimadas por outros povos antes também. E agora, nas insulares, que são as únicas línguas célticas ainda vivas, nós temos primeiro o irlandês. O irlandês antigo usava um sistema de escrita chamado Ogham, que era um sistema fantástico. Um dia eu quero fazer um vídeo sobre ele. Ele é assim, todo cheio de... feito de riscos, num risco, assim, é muito legal. Hoje em dia o irlandês usa o alfabeto latino e, apesar de ser a primeira viva de que nós estamos falando hoje, ela não é a que mais esbanja a vida de todas elas, né? Como eu disse, todas elas correm um certo risco de extinção hoje em dia. E na verdade, na antiguidade, o irlandês nem corria tanto risco, porque os romanos nunca chegaram a dominar a Irlanda. O risco começou com o inglês mesmo. E, então nós temos o gaélico escocês. Um ramo do irlandês mais antigo saiu da Irlanda, foi para a Escócia e se desmembrou, se tornou o gaélico escocês, que já é significativamente diferente do irlandês. E é uma das 4 línguas oficiais da Escócia, junto com o inglês, o scots e a língua britânica de sinais. E também corre bastante risco de extinção. Outro ramo que se separou do irlandês foi o manês, falado na ilha de Man, o famoso Manx. Mas esse morreu nos anos 70, quando o último falante dessa língua faleceu. E depois das goidélicas, nós temos as bretônicas, que foram as que se desenvolveram na Grã-Bretanha e que desenvolveram características muito próprias. E que, ao contrário das línguas goidélicas, que são línguas Q, essas são línguas P. Primeiro nós temos o galês. Eu não vou falar muito sobre o galês, porque tem um vídeo só sobre o galês, mas é a língua céltica mais falada, ainda viva, né? E é a que mais está viva, né? Tem uma rica literatura e tudo mais. E que, é claro, é a língua oficial do País de Gales. Quando os anglo-saxões chegaram na Grã-Bretanha, invadiram a Grã-Bretanha,
alguns celtas fugiram para a França e até hoje, na França, na Bretanha, a região, aquele chifre que tem a França, ainda é falado o bretão. E o bretão é a única língua céltica insular falada no continente. Mas o bretão também é uma língua que corre o risco de extinção, porque, né, a França é boa matando línguas. Depois, nós temos o córnico, que era falado lá na Cornualha, aquele chifrinho da Inglaterra, até o século XIX. Mas ainda existem tentativas de reviver essa língua. E também nós tínhamos, há muito tempo, o cúmbrio, que era falado no sul da Escócia. E, se você gostou desse Alomorph céltico sobre as línguas célticas, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais e segue também o Alomorph nas redes sociais. Se inscreve no canal aí embaixo e ativa o sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Considere se tornar membro do canal, ajuda muito o canal. Na verdade, todas essas coisas que eu disse ajudam muito o canal a crescer, enfim. E como sempre, salve!